Shalom Adonai, tudo bem com vocês, meus irmãos queridos? Quem fala aqui é Ricardo. Mais um dia estamos trilhando aqui o caminho da vida. Eu apenas um andarilho, servo do nosso Mashiach. O assunto de hoje ele não é muito fácil, pessoal. É um assunto um pouco complicado e pode colocar temor no coração das pessoas. Eu acredito que o temor ele não é uma coisa ruim, tá? Nós devemos ter temor do nosso Pai. Nós devemos ter temor das coisas que sucederão nesse mundo. Porque sem isso, nós perdemos a nossa cabeça aí no mundo, entende? Nós começamos a fazer tudo que é coisa errada e se desvia do caminho da fé. É muito fácil porque a gente acha que tudo é fácil, que a gente vai pegar e vai sentar na janelinha. Um comentário aqui no canal disse o seguinte, que não acredita nas coisas que vão acontecer, que gostou muito da pregação, mas não acredita que o Pai vai deixar, que o Pai vai permitir que nós sejamos enganados. Aí eu pergunto a vocês, conhecem a história dos mártires, dos apóstolos? O que aconteceu com eles? Depois de Yahushua vir, ser crucificado, cumprir a sua missão, subir aos céus, ressurreto, em um corpo glorioso, o que aconteceu com os apóstolos? Eles foram arrebatados, eles foram retirados da terra, eles foram prevenidos pelo Pai de sofrer qualquer tipo de engano, de qualquer tipo de perseguição e de represália, ou eles foram duramente perseguidos por causa da palavra que eles pregavam, por causa do amor do Messias. Você se acha maior do que eles? É uma pergunta que eu faço. Você é maior do que Paulo, do que Pedro, do que Tiago, do que André, do que Estevão, do que João Batista? O Messias foi traído e crucificado. Pedro crucificado ao contrário. Paulo decapitado. Tiago decapitado. Bartolomeu esfolado vivo. João decapitado. André crucificado. Filipe crucificado. Mateus apedrejado. Tomé morto a flechadas. Judas Tadeu morto a machadadas. Simão cerrado ao meio. E eu, que sou menor que todos esses, não sou nem digno de carregar as sandálias dos primeiros discípulos, que mantinham uma fé viva, genuína, verdadeira, que andaram e viram o nosso Messias Yahushua. Eu não sou digno nem de carregar essas sandálias. Será que eu vou ser prevenido de ser enganado? Será que eu vou ser retirado da terra, vou pegar o ônibus, a janelinha? Vou ir na janelinha? Essas palavras são duras, meus irmãos, mas vocês precisam meditar, porque esse é o caminho da vida. A verdade, ela é dura, é como uma faca, uma espada. Ela te parte ao meio e racha você na medula. Será que você está disposto a negar a sua vida? Negar o seu conforto da sua casa, seu carro, suas riquezas? Você está disposto de abandonar a tudo, a si mesmo, vestir um pano de saco e seguir o nosso mestre? Ser perseguido, ser condenado, ser jogado nos tribunais, depois de uma cela, ser decapitado por amor ao Messias? Ou você quer pegar só o ônibus na janelinha? Você está acostumado a ouvir a pregação dos engravatados que dizem que nós temos que colher os frutos dessa terra, dominar a terra, que o Pai é o dono do ouro e da prata e que nada nos faltará. Você só quer ouvir esse tipo de pregação? A verdade, ela é dura, ela não é doce. A verdade, ela tem o caráter do Pai, que muitas vezes é de exortação, de severidade e que coloca o temor no coração dos homens. Isso eu sei que incomoda. E aqui eu não estou ganhando absolutamente nada para fazer isso, muito pelo contrário. Eu posso colher inimizades, pessoas que vão odiar esse tipo de palavra, perseguições, e vocês podem ter certeza, viu? Falando as coisas que eu tô falando aqui nesse canal, que muito em breve vai ser derrubado também pelo sistema, podem ter certeza, ele não vai durar muito. Mas falando essas coisas, eu sou o primeiro da fila
a ser perseguido pelo sistema, a ser entregue num tribunal, a ser acusado de crimes, a ser julgado e talvez num futuro até morto pela palavra do Messias. É necessário que aquilo que eu fale aqui seja sempre amparado pela Bíblia, pela palavra. Então nós vamos ler a palavra do nosso Messias e ver se essas coisas batem, né? Será que bate? Será que as palavras do nosso Messias estão alinhadas com isso que eu estou falando? É isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 16 e começar aqui pelo versículo 21. Um momento em que o nosso Messias Yahushua HaMashiach, né, ele estava com medo. Medo. Porque ele se fez carne, ele foi um homem, ele tinha todas as sensações que nós temos, as angústias, os medos. E ele também estava apreensivo com a cruz. Ele teria que ser morto de uma maneira terrível para dar o exemplo aos homens, para ensinar o amor. Desde aquele momento, Yahushua começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Vejam bem nas mãos de quem o nosso Messias sofreu. Dos líderes religiosos. Será que os líderes da época, que eram corruptos, não continuam existindo até os dias de hoje? Dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele já sabia da missão que teria e estava ensinando os seus discípulos, falando sobre o que aconteceria, tá? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Imaginem só, Pedro chegando para Yahushua e dizendo: Vem cá, não, isso nunca vai acontecer, mestre. Não deixa isso acontecer, não deixa os romanos te pegar." Isso deve ter batido fundo no coração de Yahushua, que teve medo, que pensou: será que esse cálice não pode ser afastado de mim? Será que eu preciso ir até o fim? Talvez as palavras de Pedro, naquele momento, pudessem fazer Yahushua duvidar da sua missão, do seu propósito. Ter medo do martírio, que é algo terrível, que assusta muito a todos nós. Aí ele teve que repreender Pedro, porque naquele momento ele estava sendo usado pelo maligno. Yahushua virou-se a Pedro e disse: "Para trás de mim, Satanás! Você que é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Yahua, mas na dos homens." Então Yahushua disse aos seus discípulos: "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Você está disposto a pegar uma cruz pesada, gente? A cruz não era leve, não. Subir um monte inteiro para depois ser chicoteado. Vocês já viram o filme A Paixão de Cristo? É um filme brutal, mas que traz a verdade ali. Até os especialistas que estudaram os flagelos romanos atestaram a veracidade daquele filme. Eram chicotes que arrancavam um pedaço de pele, que deixaram o nosso mestre em carne viva. Ele sofreu muito, pessoal. E ele falou que quem quisesse seguir ele deveria negar a si mesmo e tomar a cruz. Veja só a profundidade do amor que você precisa ter pelo Messias. Esses vão ser salvos. Agora, quem está esperando só bênção, só alegria, só prosperidade, riquezas, luxo, conforto, essas pessoas não vão ver o reino. Infelizmente. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Essas palavras do Messias são fortes. São até, hoje em dia, se você fosse falar abertamente isso, diriam que é terrorismo. Diriam que o nosso mestre, o Messias, Yahushua, é um terrorista. E não o homem mais santo que existiu. Olha o que ele está dizendo aí.
Acorde, abra os olhos espirituais. Ele está dizendo que quem amar a própria vida, a vida não é eterna. Ele está falando da vida do corpo físico, do luxo, das riquezas, do conforto, das concepções que foram enraizadas lá na mente, plantadas por sementes malignas, semeadores malignos. Essas concepções que vocês precisam abandonar, jogar fora. O velho homem. Quem amar isso, quem amar o mundo, quem amar o corpo, tá fora. Tá fora. Vai perder a vida, não vai ter direito a entrar nos portões da gloriosa Yerushalayim. Mas quem tiver a coragem de seguir o Messias, negar a si mesmo, negar tudo, entregar a sua vida, isso é literal, pessoal. Olha a força dessa palavra. Não é coisinha simbólica para enganar bobo. A verdade é dura, é reta, mas ela é transformadora. Se você tiver coragem de seguir o Messias, de se entregar junto com ele, aí você vai encontrar a vida. Você vai entrar pelos portões da frente da nova Yerushalayim. Você vai ser chamado um servo digno e honrado do Messias. Vai ser chamado filho do Pai, filho de Yahweh. E é isso que ele quer para vocês. É isso que ele quer para todos nós. E podem ter certeza que eu falando essas coisas assim aqui, eu vou ser um dos primeiros da fila pro martírio. Não são coisas boas que nos esperam aí. Não acreditem na palavra dos maus semeadores. Não acreditem nos falsos pastores. Eles estão enganando as ovelhas. Eles estão fazendo as pessoas perder tempo com um discursinho bonitinho, entendeu? Para você ir lá e ofertar e dar dinheiro e fazer a tal da obra, que é em um templo de pedra. Mas o mestre Yahushua, ele ensinou que o templo não é o de pedra. O templo somos nós. Ele edificou aquele templo em 3 dias. O próprio corpo dele, sendo primícia da ressurreição, ou seja, o primeiro a ser ressuscitado pelo Pai, foi ele. Depois nós. Ele, como primícias, ele restaurou o templo, o verdadeiro. Fazer a obra do Pai é construir esse templo, que é espiritual. Não existe a igreja do Zezinho, a igreja do Ricardo, a igreja do Maurício. Não existe isso, só uma igreja, um só corpo. Não existe divisão. Eu não tô aqui pregando a religião tal, nem a A, nem a B, nem a C, nem a da igreja tal, nem da igreja do fulano, do ciclano. Só existe uma, que é a do Messias. Ele é o bom pastor. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Imagina só, você conquistou todas as coisas nesse mundo. Aí, naquele grande dia, você vai chegar ao Pai e vai dizer o seguinte: olha, eu sou uma pessoa cristã, eu segui a Bíblia, eu dei o dízimo, eu fiz tudo certo, mas foi rica, teve conforto, luxo e não dividiu. Não abriu mão das suas coisas e não entendeu a palavra. Não foi nos presídios ajudar quem está preso injustamente. Não foi nos orfanatos. Não foi ver os velhos que estão nos asilos, os doentes. E não ajudou as pessoas mais próximas também. Isso é ajudar o próximo, o seu irmão. Irmão mesmo, que eu digo, de sangue. Sua mãe, seu tio. Depois o vizinho. Você brigou com o vizinho. Você julgou o vizinho. Aí naquele dia, Yahushua vai dizer: vocês já receberam o galardão de vocês. Vocês já receberam a recompensa. Não tem mais nada no reino para vocês. Então meditem nessas palavras. Leiam a Bíblia. Afastem-se dos falsos mestres, os falsos pastores. Não acreditem em nada do que eu falo aqui. Só orem ao Pai. Orem ao Pai e leiam a Bíblia. Façam isso dia e noite. Eu tenho certeza que Ele vai mostrar qual é o caminho da vida. E o caminho da vida não é a vida desse mundo, a glória da terra. Nós estamos falando do reino vindouro.
Essa é a mensagem de esperança. Essa é a mensagem do nosso Messias. Eu vou fazer uma oração aqui por todos vocês. Vou pedir ao Pai, Yahuwah, e ao Filho, Yahushua HaMashiach, que também é chamado de Yeshua no hebraico atual, e vocês podem conhecer como Jesus. Vou pedir ao nosso Pai que envie a Ruach HaKodesh, Espírito Santo, no coração de todos vocês, trazendo entendimento e sabedoria que vem do Pai, e não a sabedoria desse mundo que nos cega, que nos faz cair no engano. Que nós possamos ser transformados pelo fogo consumador que vem de Ti, que vem do Pai. Que possamos ser transformados e entrar pelas portas da frente da gloriosa Yahweh Shalem, santificados, separados. Que cada um de nós possa aprender diariamente a fazer um sacrifício a mais pelo Pai. Uma coisinha que seja, que nós gostamos de fazer e que muitas vezes não agrada ao Pai. Um exagero. Até mesmo coisas como o açúcar, a gente come demais, a gente tem comido demais, a gente tem abusado demais, vamos cortar. Nós vamos ter um reflexo no nosso corpo e vamos agradar ao Pai, porque estamos cuidando do nosso corpo. Vamos fazer a vontade do Pai um pouquinho a mais a cada dia, semear a palavra, pregar para um irmão, carregar um pouco dessa cruz. E no final nós vamos ter a recompensa eterna. Nós vamos entrar pelas portas da frente e vamos encontrar o nosso amado Senhor e Salvador, Yahushua. Que venha o Espírito sobre nós, que possamos ter discernimento do nosso Pai para fazer o que é verdade, o que é justo e o que é verdadeiro. Amém. Shalom. Estejam na graça do nosso Messias.